Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado. Então assista completo e já vai chegando e vai dando like, também já vai compartilhando que com certeza Deus vai falar e Deus vai se manifestar neste programa. Pastora Thalita Lemos, seja bem-vinda ao nosso programa. Amém. Muito prazer foi meu. Eu estava acompanhando o seu Instagram, né? Muitas histórias, mas eu gosto sempre de saber do início de tudo. A pastora nasceu em um lar evangélico, ou se converteu depois? Como foi esse processo? Nasci em um lar desconstruído. Meu pai e minha mãe não eram cristãos, mas acreditavam em Deus, mas não me passaram valores. E no começo da minha caminhada, eu me desviei logo com 12 anos. Hoje eu percebo que entrou a rebeldia muito cedo e eu comecei a fazer práticas que hoje eu vejo os altares que eu levantei, que me distanciou mais de Jesus Cristo. E ao longo da minha caminhada, eu sempre fui muito em igrejas católicas, que era mais fácil o acesso, mas eu me sentia incompleta. Não tinha essa conexão com Deus, porque eu nunca acreditei em santo. Isso era de mim mesmo, já estava dentro do meu caráter. E muitas vezes eu sentava ali e voltava vazia. E foram acontecendo muitas coisas ao longo da minha vida e foi me distanciando mais ainda da vontade perfeita de Deus, que hoje eu sei que seria o meu chamado. E quando eu me distanciei, eu caí em outros lugares, né? Nunca frequentei nenhuma outra religião, mas já fui em cartomante, né? Já busquei respostas em outros lugares e hoje eu vejo os altares que eu levantei, que infelizmente foram me distanciando do meu propósito. Mas a princípio, meu lar não era cristão. E como foi esse encontro com Deus? Foi numa igreja, foi em casa? Como foi essa experiência? Esse encontro com Deus, o particular mesmo no secreto, começou lá atrás, quando eu visitava algumas igrejas já evangélicas. Mas eu brincava de ser crente, né? Um dia no mundo, um dia na igreja, e acreditando que o Espírito Santo estava comigo. E um dia, pela misericórdia de Deus, eu conheci uma pessoa e ela era da Umbanda, né? Era de outra religião, e ela pediu uma ajuda espiritual. E eu não conhecia nada, mas eu sabia o caminho que era a igreja, né? Jesus Cristo. Levei ela, lá ela manifestou muito, e eu senti medo daquilo que eu vi, não estava acostumada, mas já era um tratar de Deus comigo, me levando para essa área, né? Uma pessoa que era de outra religião e uma pessoa do mundo levando ela para a igreja. E ali eu comecei a ter algumas experiências. E um dia eu decidi ficar grávida do meu segundo filho, que é o Pietro pequenininho. Eu tenho um de 16, que é o Juan, e tenho o Pietro de 6. E com o Pietro, eu estava desestruturada, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, que eu vinha de uma sequência de problemas no casamento. E quando eu decidi ficar grávida, né, eu tinha uma certeza que seria uma menina. Porque eu já tinha um menino e eu queria uma menina no primeiro. Como veio o menino, tudo bem. Falei, lá na frente eu vou ter uma menina. Quando eu decidi engravidar, eu tinha essa certeza. E passaram pessoas pela minha vida, profetas de Baal, que falaram que seria uma menina. E eu me agarrei naquilo, pastor. Eu falei, não, então realmente agora Deus vai me dar a minha menina. E durante o período da gestação, eu profetizava que era uma menina, né? Eu só chamava de Luísa. E quando teve 6 meses, isso é muito forte que eu vou dizer para as pessoas prestarem atenção nas palavras de maldição. Eu, com 6 meses, quando fizeram o chá, e meu marido com muito medo, ele falou, filha, é um menino, eu me desconstruí. Na hora, eu declarei com as minhas palavras, eu não aceito esse menino, eu não engravidei para ter outro menino. Então Deus mente? Então que Deus é esse que mentiu para mim? E tanto que eu nem escolhi o nome do Pietro. Na hora eu falei, escolhe vocês, era a Luísa, fiquei muito desconcertada. E tinha uma loja, né, eu tinha lojas de roupa, e eu subia para São Paulo grávida, chorando no volante, desesperada, porque eu estava com aquele menino na barriga, que eu não queria um menino. E passou um tempo, as coisas foram, né, se ajustando, quando eu ganhei ele, aí a leoa nasceu. A mãe não tem mais aquilo de menino ou menina. Eu amei meu filho e comecei a cuidar e zelar. Mas a palavra foi liberada no mundo espiritual. Aquela palavra que eu lancei, Satanás, ele segurou como uma procuração.
E ao longo da minha caminhada, quando meu filho tinha mais ou menos 1 ano e meio, pastor, ele entrou muito cedo na escolinha, com 8 meses, então ele falou rápido, ele saiu rápido das fraldas. E automaticamente, quando ele tinha 1 ano e meio, nós começamos a ver indícios femininos. Ele gostava muito de rosa, queria estar mais perto de menina. E eu também, como eu falei, sem conhecimento, que o que liberta não é expulsar demônio, o que liberta você é conhecimento. Eu acabei abrindo mais portas. Eu escutava músicas do mundo, como Anitta, Pablo Vittar, e ali ia traindo mais coisas ruins para a vida dele. E um dia a escola me chamou. Os psicólogos da escola me chamou e falou: olha, a gente está vendo muito traço feminino no menino, e eu preciso tirar ele, afastar um pouco das meninas, para ver se, né, ele começa a brincar com bola, com carrinho. Eu, sem conhecimento, pastor, pensei na hora: realmente nasceu transgênero. Então Deus não mente, me deu um menino, mas é uma menina. E eu me agarrei naquilo. E as coisas foram acontecendo, acontecendo, até um dia que, pela misericórdia de Deus, Deus falou assim: eu vou chegar na tua vida hoje. E eu conheci uma missionária, e essa missionária me apresentou a minha pastora hoje, que é a Bispa Patrícia Santana, e ela falou: vamos mandar uma foto da sua família e ver o que Deus mostra para ela. Ela tem visão aberta. E nisso que eu mandei, ela me ligou de vídeo sem me conhecer e falou assim: pastor, eu vejo um espírito do homossexualismo em volta do bebê. Preste muita atenção, Thalita, não entrou, tá em volta. E aquilo foi como se uma luz no fim do túnel do que eu estava vivendo. E eu falei assim: e o que é isso? O que é portas? E ela me explicando de portas, eu sem entendimento, nunca li Bíblia. Como eu falei, minha Bíblia estava aberta no Salmo 91, emanando energia. Eu achava que aquilo ali estava me protegendo, não sabia nem orar. E ela falou assim: você abriu portas e você precisa fechar essas portas. E eu me agarrei naquilo, eu sempre fui aquebrantada. E eu falei: o que eu posso fazer? Ela falou: olha, eu estou em Salvador, eu preciso te ministrar. Eu falei: então eu vou trazer essa mulher. Eu paguei tudo, ela veio, paguei as despesas dela, ela ficou 1 mês e meio aqui comigo e ela me ganhou para Jesus. Aquela mulher me ganhou para Jesus. Eu honro ela até hoje, o que ela carrega, porque eu estava sentada no banco da igreja morta, sem conhecimento, sem saber nada de mundo espiritual, e ela começou: filha, eu vou começar da raiz. Deus erra? Falei: não. Deus ele erraria só com a Thalita? Falei: não. Aí ela começou: você crê na Bíblia? Eu falei: creio, porque o processo da libertação é você crer na Bíblia. Se você não crê, a gente não tem nada para fazer com aquela pessoa. E ela falou: Deus criou Adão e Eva. Ele nunca criou Adão, Eva e uma dúvida. Então ele não errou com você. E começou a me mostrar as portas que eu abri. Ela me ministrou dentro de um livro chamado Raízes de Rejeição, da Joyce Meyer. Enquanto ela me ministrava, ela identificava as portas e orava e fechava e cancelava. E meu filho não manifestava porque não estava dentro, estava em volta. Eu nunca manifestei, eu tinha muitos demônios, inclusive da área sexual, fui muito corrompida. E ela chegou e foi ela que viu a serpente em mim. Ela viu e falou: tem uma serpente em cima de você e é Lilith. E eu, sem conhecer nada, ela falou assim: eu preciso te ministrar. Lilith não sai expulsando, Lilith tem que ser seca, dentro da palavra. E ela começou a me ministrar, e eu comecei a ver a grandeza de Deus, porque automaticamente as coisas vão voltando para o lugar. E ela falou: eu preciso que você agora se posicione, porque você abriu, então Deus conta contigo agora para zelar pelo seu filho. E ela me explicou algo, pastor, que vai ser interessante para quem está assistindo. A Bíblia fala de períodos, de ciclos. Nabucodonosor, ele ficou dentro de um cativeiro de doença mental, porque Deus, não foi o homem, Deus permitiu ele viver o espírito de loucura pela desobediência, ele pecou contra a autoridade. Então, Deus permitiu ele ficar 7 anos, é um ciclo. E durante 7 anos, nós quebramos altares, cancelamos maldições dos nossos filhos, de 1 a 7 anos. Passou de 7, você vira intercessora. Já não quebra mais nada. Então, até 7 anos eu tinha autoridade e eu me agarrei naquilo. E eu falei: eu não aceito. E hoje, quem conhece a minha família vê que meu filho não apresenta nada. Eram traços diabólicos
que perseguia porque eu abri as portas. E muitas vezes nós culpamos pessoas e culpamos até o demônio, que eu falo para eles. Eu falo assim, eu sou uma caçadora de demônio, eu sou demonologista. E hoje eu vejo que eu acusava ele, muitas vezes ele estava cansado, rindo de mim, falando, eu não tenho culpa. Você me chamou, você abriu a porta. E hoje eu entendo que a maldição maior do ser humano está na língua. A sua língua carrega um poder violento no mundo espiritual. E as palavras que eu soltei, ele segurou. E por na linhagem já ter esse histórico de lesbianismo, homossexualismo, eles têm força, que é a maldição hereditária. Então eles tinham altares ali e naquela sequência foi o meu filho foi o vulnerável. E hoje eu entendo que se eu não me posicionasse e eu não quebrasse, ele estaria hoje, né, mais aflorado para esse lado. Então, hoje, graças a Deus, ele é um grande profeta do Senhor. Aleluia. E a pastora falou, foi nesse processo de libertação que você disse que teve até problemas mentais, foi isso? Ali foi curado ali ou você já tinha sido curado quando começou a frequentar a igreja? Ou nesse processo que você passou? Foi um processo de libertação isso, né? Fechar as portas, renúncia. Foi ali que você conseguiu a cura completa também nessa área, também na sua vida? Ou houve bem antes? Foi assim, né? Nessa minha caminhada, como eu falei, como eu abri muitas portas, né? Em todas as áreas, os demônios, eles tinham uma propriedade sobre a minha mente. Chegou um tempo que eu tinha muitos problemas mentais e isso trouxe consequências para o físico, né? Eu ia para o médico e, consequentemente, o médico ele tem que diagnosticar o que ele está vendo no físico. E ele me diagnosticou como síndrome de borderline. E eu fiz um tratamento durante um tempo, tomei muitos remédios, isso bloqueou a minha mente, porque os espíritos de loucura, eles atuam com mais intensidade na mente pelos remédios. Quando a gente toma remédio, você bloqueia o campo espiritual. Então, o acesso, que são os sonhos, fica bloqueado, porque você dorme a noite toda. Então, Deus não se comunica com você através dos sonhos. E eu fiquei dentro dessa prisão espiritual porque eles me rotularam, porque eles estavam vendo o diagnóstico. E aquilo ali foi confortável para mim. Eu gostava, pastor. Eu coloquei aquela muleta embaixo do braço e eu vivi com aquilo muito bem. Então, quando eu tinha excessos de ira, que, para quem não sabe, eu atropelei pessoas, eu batia em pessoas, eu era descontrolada, aquilo para mim era um álibi. Ah, se eu fizer, eu não vou ser presa. Tanto que ele falou, guarde isso, que se você for presa, você não vai para a cadeia, você vai para um sanatório. E eu me agarrei com aquilo e foi muito bom. E chegou um tempo, quando a minha pastora, que a bispa, chegou na minha vida, quando ela viu a cobra, ela identificou os altares, porque Lilith trabalha com Belial. São tronos, eles casam-se no mundo espiritual e um atrela o outro. E ela falou, você não tem nada. Ela falou, vamos para a palavra, o que te liberta? A palavra. Ela falou assim, Deus diz que você é a imagem e semelhança dele. Deus mandaria você com problema? Em algum momento Deus quer mandar alguém com problema, Thalita? Eu falei, não. Você não tem nada. Te rotularam pelo histórico que você estava vivendo. Um ciclo de traumas, um ciclo de maldições. Então, quando você chega para um médico, você está toda destruída. Né? O físico, a gente fala, o corpo. Então, ele tem que diagnosticar mesmo. Ele não está errado, viu, gente? Ele está vendo o que ele está apresentando. Só que nós entendemos que existe um espírito, uma alma. Então, a gente não trata só o físico. E ela cuidou do espiritual. E quando ela começou a virar essas chaves, pastor, começou a abrir a minha mente, a cegueira vai caindo. E eu falei, realmente, eu não tenho nada. Era traumas. E ela foi me ministrando. E conforme eu fui fazendo a sequência de cursos, vai se abrindo mais um leque de conhecimento. E ali Deus falou, eu não estou com você em nada de doença mental. Isso são históricos de problemas, traumas, que hoje eu estou te libertando. E hoje eu rasguei, eu fiz um ato profético, eu falei, eu não tenho nada. Lá atrás eu falei, a minha mente é de Cristo, eu coloco o capacete da salvação. E aquelas influências demoníacas foram perdendo as forças, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu fui tendo uma sequência de libertação. Uma após a outra, mas pelo conhecimento. Nunca foi expulsando demônio. Forte, né? Então você que está ouvindo aí, conhece pessoas que estão passando talvez problemas semelhantes, compartilha esse vídeo, compartilha aí no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, no direct do Instagram, para mais pessoas assistir e serem abençoados. E será que esse processo de libertação, esse processo que a pastora passou, que levou
para o Ministério de Libertação? O que levou, que hoje o seu ministério, o foco é libertação? Foi por causa desse processo ou foi outro motivo? Então, hoje eu vejo, né, tem essa visão ampliada, que as pessoas me procuram e falam, pastora, como que você descobriu esse chamado, né? Porque hoje eu sei que na minha infância nós temos indícios do nosso chamado. Eu sempre gostei de filme de exorcista. Não era filme leve, era filmes de demônio que manifestava e aquilo me atraía. E quando eu comecei a buscar Deus, eu gostava de culto de libertação. Tinha que ter demônio expulsando, senão para mim não fazia sentido. E aquilo foi me despertando algo. Só que eu não tinha autoridade. Então, quando eu ia para um culto de libertação, eu voltava cheia de demônios me perturbando, porque eles caminham com a pessoa que tem legalidade. E um certo tempo eu comecei a estudar de libertação e Deus falou, eu te coloquei dentro da sua casa um problema espiritual para você ter autoridade sobre esses demônios. Eu te tirei do histórico de loucura para te mostrar que existe o espiritual. E aquilo foi me despertando. E chegou um tempo, pastor, que eu comecei a estudar muito demônio. Eu estudava mais demônio do que a Bíblia. E eu comecei a ter um confronto interno de eu falar assim, Senhor, eu acho que eu tenho alguma coisa em mim ainda que precisa ser liberta. Não é normal a pessoa não estudar a palavra e estudar uma Bíblia satânica. Mas por que você estudava? O que levava a isso? Eu gosto de saber como eles atuam na vida da pessoa. Gestos, num simples toque de mão, num olhar, eu identifico qual é o demônio que está. E eu precisava de ter o quê? O conhecimento, porque eu não vivi. Eu não fui de outras religiões, então eu não sabia, né? Quem vem de lá tem propriedade, eles veem manifestado, eles incorporam. Eu não vim desse lado, então eu comprava os dicionários de demonologia, dicionários dos anjos caídos, e aquilo ia me instigando. E eu comecei a ver que é como o bolo está preparado e a criança está esperando parabéns. E muitas pessoas falaram na minha caminhada, isso é demônio na vida dessa menina. Não existe isso. Ela precisa de libertação. E eu fui tendo um confronto. E um dia, Deus falou comigo no particular. Eu sei a ousadia que você tinha quando você batia em pessoas, quando você entrava em favelas, quando você atropelou alguém, quando você tinha esse lado ruim, que eu não tinha medo, pastor. Eu ia e enfrentava, porque era a quantidade que estava em mim. Então ele falou, tudo de ruim, eu vou lapidar pro bom. E hoje você vai pôr a mão na ninhada, aonde ninguém quer colocar. Você vai ter discernimento espiritual para identificar, num olhar, o que está na vida da pessoa sem ela falar. E eu falei, como é isso, Senhor? Ele falou assim, você vai estudar muito, muito. E eu comprei os piores livros que o Senhor pode imaginar. E eu ficava mergulhada naqueles livros. E aquilo for abrindo a minha visão espiritual de discernimento de espírito. E hoje eu vivo esse cumprimento porque hoje eu tenho essa identidade. Hoje eu sou uma demonologista, hoje eu não tenho mais conflito interno. E muitas pessoas me buscam para ter esse conhecimento. Pastores, bispos, apóstolos. Porque eu decidi aprender algo que ninguém quer. Que é muito mais fácil a gente viver no raso. Né? E eu falava assim, como que a pessoa está sentada no banco da igreja e a pessoa prega que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é principado e potestade. Mas qual é os principado e potestade que ninguém fala? Existe uma hierarquia demoníaca, existe um gráfico. O nosso nível de batalha espiritual ele aumenta conforme você estuda, que você conhece com quem você está guerreando. E eu decidi de corpo, alma e espírito mergulhar no meu chamado. E hoje eu liberto pessoas com um olhar. Como eu falei para o senhor, um olhar eu identifico, entro, liberto a pessoa através do nome de Jesus, é lógico. E eu vejo o cumprimento no meu ministério, através disso. E os pastores que procura a pastora, é para aprender a ajudar a pessoa a ser liberta ou procura porque também está cativo? Porque está preso. Preciso Tem muitos dizer. pastores cativos? Muitos. Inclusive, na minha região, hoje eu vejo assim, quando a Bíblia fala assim, eu escolhi o louco para confundir os sábios, porque o senhor imagina uma menina com histórico de loucura, hoje ministrar um pastor, na minha visão, eu não consigo enxergar. E hoje ele colocou pessoas de 20, 30 anos que vêm buscar conhecimento que eles não têm. E eles falam, pastor, eu não tenho. E hoje eles me veem como uma pastora mesmo. E eu fico impressionada que só Deus faria aquilo. Como vem uns para aprender, como eu já fui buscar para trazer para os meus, eles vêm buscar para levar. Eles buscam esse avivamento, eles querem esse conhecimento. Mas muitos, infelizmente, já peguei até com
infelizmente com a carência, que é demônio, e até se masturbava à noite sem ter conhecimento das legalidades abertas através de Lilith. A carência é demônio, explica. Carência é demônio. O ser humano que tem carência é uma dependência emocional, é uma doença psicossomática e eles gostam disso porque a pessoa ela não consegue estar só no ambiente, ela precisa de alguém do lado. E muitas pessoas chegaram para mim, pastor, com históricos de que às vezes o esposo estava viajando, viajava muito, ou estava preso, que já aconteceu, e nessa prisão que ele estava, a mulher em casa, ela tem a necessidade fisiológica e ela estava ali se masturbando, e quando ela se masturbava, ela recebia súcubos e íncubos que recolhiam sêmen, e ela não tinha dimensão do que era, ela gostava. E quando eu ministrei ela teve esse entendimento. E ela colocava a mão na cabeça de pessoas, transferindo aquele monte de demônio para as pessoas que estavam no ministério. Fogo estranho. Então, as pessoas sem conhecimento nos altares estão transferindo demônios para as próprias ovelhas. Você acha que tem muito caso assim? Muito, muito. Você falou agora há pouco, né, antes de começar o programa, algo bem interessante, que um problema que tem aumentado muito, que é o autismo. Você disse que tem até testemunho de cura. Como Sim. foi essa cura que aconteceu? E o que é o autismo para você? É espiritual? É mental, emocional, físico? Hoje, pela minha caminhada de libertação, eu vejo que uma boa parte ela é espiritual. Porque nós aprendemos que o que alimenta demônio é sangue, né? E as pessoas, elas levantam muitos altares sem conhecimento de sangue. E uma das pessoas que eu peguei no meu ministério, ela tinha 5 filhos. Vou fazer assim para as pessoas entenderem. Tinha 5 filhos. Na libertação, ela entendeu que a avó abortava muito, então já tem um altar. A mãe abortou muito e ela vinha de uma sequência de aborto. Então vem o histórico de maldição hereditária. E no primeiro filho, para ela foi tudo bem. Filho já adolescente, 18 anos, não apresentou nada. Nesse filho aqui, ela decidiu tirar. Ela abortou, então tem um túmulo, né? O ventre está contaminado. Mais pra frente, ela conhece um rapaz, engravida de novo. Nasce uma menina. Hoje, essa menina, não sei como ela está hoje, foi um processo que eu fiz, lésbica. Por quê? Um altar contaminado. Aqui já tem sangue derramado no túmulo. Então, ela foi gerada dentro de um túmulo. Aqui, ela engravidou de novo. E ela falou o quê? Tiro de novo. Então, ela abortou de novo. E esse último filho dela, com 2 anos, apresentou o autismo, que é uma sequência de vem de maldição. E quando nós identificamos os altares, quebramos, automaticamente o menino começa a apresentar indícios melhores. Então, era muito espiritual. E ela veio, como eu falei, isso foi um histórico que passou, não sei como ela está hoje, porque ela não é minha ovelha, foi uma libertação. Mas naquele momento a gente viu indícios de melhora. E ela abriu muita legalidade, fora, né, o testemunho dela. Então, conforme você vai alimentando esses demônios, eles ficam na linhagem. E para ter um histórico de doenças psicossomáticas, você pode estudar a hierarquia da família que tem alguém com problema de depressão, esquizofrenia, tem um altar levantado para esses demônios. E eles ficam esperando o quê? Na hora que alguém me alimentar, o vulnerável eu vou encostar. E o que eles querem? Levar até um autismo. O autismo não, perdão, o Alzheimer. Porque o Alzheimer é o final do ser humano. Ele perdeu a consciência, ele não lembra. Então, quando eles tiram sua consciência, você não consegue saber quem é Jesus, você não lembra quem é a pessoa. Esse é o final. Eu não estou generalizando. Cada história tem um mapeamento, por isso que a gente tem um mapeamento. Mas se for espiritual, pastor, eles levam para esse cativeiro do Alzheimer. E hoje eu falo com propriedade, porque eu já libertei pessoas do ocultismo, muitas dessas áreas que eles pararam ali, porque levantaram muitos altares. E as doenças psicossomáticas, elas vêm muito de tronos que a pessoa já tem na família, já tem um histórico, e alguém precisa desligar do mundo espiritual. Igual essa mulher que fez um aborto, o que ela precisa fazer? É só pedir perdão? Vamos dizer que ela fez 1 ou 2 e talvez tenha alguém que passou por isso. O que ela precisa fazer para quebrar isso? Então, eu já vi alguns apóstolos, né, renomados, que eles falam sobre remissão, oferta. Eu acredito, no meu ministério, é o sangue pelo sangue. O sangue de Jesus é o que tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. Então, o sangue de Jesus, quando você aceita ele, você cancela, anula, rejeita, se arrepende, muda, confessa, ele já tirou você desse cativeiro. Não tem um sangue mais poderoso que o de Jesus. E não tem dinheiro no mundo espiritual que cobre o que Jesus fez. Então, hoje eu acredito que é confissão, arrependimento e é o caminho para você carregar a obra da cruz. Então, para mim, hoje, é o sangue de Jesus que liberta. Só arrependimento. Arrependimento, confissão. Perdão. Confissão tem que confessar o que fez, ter a proporção do que ela fez. Quando a gente fala de aborto, quando eu ministro pessoas, eu preciso entrar na ferida da alma. Eu preciso entrar na câmara da alma dessa pessoa. Ela tem que entender que ela é uma assassina. Uma pessoa que aborta, ela é uma assassina. E tem um sangue de um inocente gritando no mundo espiritual. Foi assim que aconteceu com Abel e Caim. Quando Deus ele fala, né? Ele olha e fala assim, o sangue do teu irmão está clamando por justiça. Então, quando nós tiramos uma vida, independente da sua situação, você tem um sangue derramado e ele está clamando por justiça. E Deus, ele é um Deus de equidade, né? É um Deus de justiça. E iniquidade é Satanás. Então, essa alma está gritando, eu preciso de justiça. A balança está aqui, Senhor, olha por mim. E Deus, ele é justo. Então, ele permite coisas chegar nas nossas vidas, porque ele não vai, porque ele gosta de mim ou de você, mudar os princípios. É a gente que tem que se adequar à palavra. É forte. Então, arrependimento, né? A melhor oferta já começa, né? Um princípio. Pastora, qual foi o pior caso difícil que você pegou nesse tempo, ajudando pessoas? Depois nós vamos falar das escolas, dos cursos que a pastora tem, mas um que você fala, esse foi difícil lidar, que você pode contar, lógico. Um dos que eu peguei, que foi muito difícil, tá até a minha obreira aqui, a Janaína, ela chegou, vou dar o testemunho dela, que ela já me permite falar nas redes sociais. Ela chegou morta, espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E foi um trabalho, assim, de formiguinha, porque ela já era de igrejas, ela já tinha ministérios e ela não tinha uma cura. Tá? Ela estava entrevada numa cama, decorrente a muitas feridas que causaram nela, de injustiças, prendeu ela em cativeiro, ela vem de um histórico muito difícil da família, né? Então, quando ela chegou na minha vida, foi um processo de que quem via ela nem via algo de bom, para falar a verdade. Assim, eu digo assim, no espiritual, será que ela tem um chamado? Ela vai gerar alguma coisa? E ela foi ministrada, nós oramos, viramos chaves na vida dela, ela teve muitos altos e baixos, e através do seminário de cura interior, né, que a gente, como eu falei, entra na câmara da alma, solta a pessoa, desliga ela. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está aqui comigo, é a minha obreira, e a gente vê algo que aos olhos do ser humano era impossível. Ela tem uma doença, né, autoimune, e hoje a doença está estacionada. Ela não tem mais picos como ela tinha, porque ela foi liberta e nunca foi expulsando demônio, como eu falei. É uma ministração de dia após dia para a palavra entrar, para esses demônios perderem as forças e, através do conhecimento, ela viver a plenitude da cura dela hoje. Amém. Janaína. Está aqui acompanhando. E como é esse seminário, eu estava vendo no seu Instagram, né, que tem os links, né, para entrar em contato. Como é esse seminário da cura interior? O que é ministrado, como funciona, pessoa que quiser fazer. Os seminários são ferramentas, como eu costumo dizer, de aceleramento espiritual. Tá? A libertação ela não é cobrada. As pessoas que chegam para mim, nós oramos, paramos um tempo, identificamos, fazemos a oração. Só que eu explico para eles, pastor, que a oração é uma chave que vira a porta. Essa porta, você tem que empurrar ela e limpá-la dentro da casa, que é a alma. Que a alma está toda contaminada. Então eu explico para eles que os seminários são ferramentas de aceleramento. Comprei todos os cursos, como eu falei para o senhor, nada veio de graça, eu comprei. Não vou falar os nomes por ética, mas tudo que eu aprendi hoje, eu trouxe essa ferramenta para o meu ministério. E através dos seminários que eu aprendi, eu paro um tempo, geralmente agora é coletivo. Antigamente era uma pessoa só, agora eu faço no coletivo. Agora vai de 20 a 30 pessoas no online e eu ministro aquelas pessoas e automaticamente algumas em demonia, que já aconteceu, outras gritam, vomitam, e elas vão passando por um processo, porque o Espírito Santo vai lembrando ela de coisas que está lá na infância, que elas não se lembram. Inclusive, da Janaína, vou dar outro exemplo, a obreira. Ela tinha um cheiro forte de podre no nariz. Ela relatou para mim que ela limpava muito a casa e o cheiro ali não saía e ninguém sentia, e só ela sentia.
E na cura interior e no restauração sexual, ela foi liberta quando ela se lembrou da onde ela sentiu o cheiro, que foi na infância. Então, quem lembrou? O Espírito Santo, através do seminário, que a gente vai na profundidade. Então, os seminários hoje, eles são ferramentas de aceleramento espiritual, para as pessoas entenderem. Então, tem pessoas que não conseguem prosperar ou não conseguem no ministério ou qualquer área. Às vezes é por problema no interior, traumas, bloqueios que ela teve. Sim, muitas pessoas chegam para mim, inclusive pastores, como eu falei, com a vida toda travada, tá? Não tem um avivamento, vida financeira travada, casamento destruído, e eu fico impressionada como que aquela pessoa está vivendo aquilo, pastor. Se a Bíblia diz em Deuteronômio que as bênçãos do Senhor perseguem o povo de Deus, então tem alguma porta que está aberta, porque maldição sem causa não se prospera. Tem que ter uma legalidade para o demônio ter propriedade na sua vida. Então, quando eu pego pessoas, nós fazemos um mapeamento, identificamos, e conforme elas vão fazendo seminários, elas vão entendendo mais no profundo aonde a porta está aberta. E elas vão fechando, e automaticamente chega uma hora que a sua alma, né, que é o reino da alma, tem portas lá dentro. Você entrou, limpou um compartimento. Entrou, limpou outro. Automaticamente você fica limpa. O Espírito Santo, para ele morar dentro de você, que é no seu espírito, ele precisa de uma casa faxinada. Tem que estar com a faxina limpa. A gente gosta de limpeza, imagina o Espírito Santo. Então ele vai começar a fazer o quê? Limpar você, cada compartimento. E tem traumas, que são dores, que é o que mais alimenta demônio. É o sentimento. Você alimentar aquele sentimento é a mesma coisa de você acordar, tomar um café sozinha, achando que está sozinha, mas tem um demônio na sua frente e você está alimentando ele junto. Pela falta do perdão, muitas vezes a pessoa carrega uma mágoa, uma raiz de amargura. A raiz de amargura é como se você está plantando uma planta seca ali, ela está criando raízes e automaticamente desenvolve um câncer. Muitas pessoas que têm nódulos nos seios vêm de uma raiz de falta de perdão. E quando ela libera, muitas vezes, quando é no espiritual, ela é liberta. Isso que eu ia perguntar também, a cura interior está ligada à libertação, porque, vamos dizer, a pessoa sofreu um trauma. Alguém machucou, falou, praticou alguma violência física, mental, ou até sexual, e ela já tem esse problema porque alguém causou nela. E ainda vem demônio por causa disso? Sim, porque o que acontece? Nós estamos vulneráveis. Aqui, esse mundo não é de Deus, é do maligno, né? A gente está aqui lutando para a gente voltar para nossa casa, né? É um processo de dia a dia matando um leão. E eu vou dar outro exemplo aqui, não vou falar o nome, mas vou falar um testemunho. Chegou uma moça, deve ter 1 mês e meio agora no meu ministério, ela é de Minas Gerais. E ela chegou para mim já para se matar. Eu vou me matar, eu não aguento mais, e eu me corto, toda cortada. E automaticamente, quem já estuda libertação, quem tem discernimento de espírito, eu vou dar uma chave para vocês. Alguém que se corta, você vai na raiz do problema, é abuso sexual. Você é cirúrgico, por isso que a gente tem que ter muito conhecimento, para não perder tempo de ficar, eu vou ficar orando por isso. Não, vai cirúrgica no problema. E na hora que ela falou, eu falei assim, você foi abusada? Ela falou, fui. Ela falou com 12 anos de idade e ninguém sabe, minha mãe não sabe, eu guardei isso para mim e desde aquele tempo eu me corto. E eu fiz o processo da cura interior com ela no seminário e ela chorava, ela gritava e ela foi se desprendendo, porque eu mostro para ela que ela não pode ser vítima, ela não pode ficar naquele cativeiro uma vida toda, achando que alguém vai lá e vai fazer algo por ela, né, que o abusador vai sofrer. A justiça é de Deus e se ele quiser ele vai mostrar, se ele não quiser ele não vai mostrar a justiça dele. Então nós não podemos ficar nesse cativeiro de culpa, de vitimismo, porque a nossa vida vai perdendo sentido e você deixa de ser protagonista da sua vida. Você dá a sua vida nas mãos do demônio, do inimigo. E uma pessoa que está presa em cativeiro, automaticamente, na porta da cela, tem um demônio. E ele faz o quê? Ele tá com a chave. E ele, de vez em quando, ele abre, pastor, e dá um chicote na pessoa. Aí a pessoa faz o quê? Traz pro físico. Com depressão, chora, grita, se corta, tenta se matar, porque o demônio de tempo em tempo entra na cela e dá um chicote neles. Então nós tiramos essa chave através do Espírito Santo, o anjo entra nas cortes celestiais, tira a chave e você sai do cativeiro, que Jesus te liberta e você volta a ser a protagonista da sua vida. Isso. Então precisa ser curado. E um seminário que também a pastora
tem é o princípio de libertação e batalha espiritual. Como isso daí é mais para líder ou para qualquer pessoa? Como funciona esse seminário? Hoje, no meu ministério, eu tenho uma visão ampliada de formar libertadores, não só líderes, né? As pessoas que chegam para mim, eles chegam muito dependentes de pastor. Eu preciso que a senhora ore, eu preciso que a senhora venha na minha casa. E eu aprendi que eu tenho autoridade quando eu gero autoridade no mundo espiritual. Então, eu ensino elas a terem essa autoridade. Eu ensino como que entra no campo de batalha, não é de qualquer jeito, né? As pessoas oram por libertação, mas não chama anjo, não chama arcanjo. A gente não faz nada no mundo espiritual, a gente está na carne, tá? Então quem faz é anjo. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos são ministradores, eles estão ministrando para a gente mesmo salvar pessoas. Então quando você começa a trabalhar na libertação, Deus ele disponibiliza miríades de anjos para trabalhar ali a favor do seu ministério, porque ele sabe que você está ajudando uma pessoa e você não tem como ajudar uma pessoa sem ter um anjo do seu lado. E eu ensino como entra no campo de batalha, como ora, como identifica o demônio, porque as pessoas não conhecem. Tem demônio manso, tem demônio que fala manso e você nem imagina. O demônio do vitimismo, ele tá ali encostado. Já peguei casos da moça não manifestar com espírito de loucura e na hora que eu fui dar a voz de comando, ele falou, fala baixo, eu tenho medo, eu não gosto de barulho. E eu, na hora, ele me enganou. E eu parei a oração. Era o demônio. Quando acabou, pastor, que eu olhei, aí numa conversa com a moça, ela falou assim, olha, eu prefiro o outro lado, a Umbanda, porque eu me sinto melhor. A evangélica grita muito. Aí naquela hora eu olhei e falei, eu te achei, Satanás. Por que na evangélica tem barulho, na Umbanda não tem? Se tem tambor, se eles cantam do mesmo jeito? Era demônio. E ele me bloqueou de dar voz de comando quando ele falou que não era para mim não gritar, não dar, né, falar mais alto. E eu entendi ali quando Deus falou demônio manso, ele te enganou. Então são experiências que eu vou tendo para entender do mundo espiritual. E aí vocês vão pegar muito esse tipo de demônio, viu? Que engana, tá? Você acha que tem... você consegue identificar pelo gesto corporal ou alguma coisa, ou um discernimento que você vê o demônio? Como você consegue ver que tem um demônio naquela pessoa? Ou é pela atitude, alguma mania? Como é que é? Hoje eu identifico muito por gestos, né? Por uma mão mal posicionada, o olhar da pessoa, a passada no cabelo, a cruzada da perna. Quem estuda muito os demônios sabem como eles incorporam, eles personificam. E você vai pegar também na sua caminhada pessoas que estão em altares, mas você vai ver com os olhos espirituais que tem uma personificação. Tá ali, só não chamou para fora. E como eu falei, nem todo demônio manifesta, mas ele traz os 3 jeitos. É a mesma coisa de um homossexual. Você vai ver que o homossexual se identifica pelo quê? Os 3 jeitos. Começa a deixar o cabelo crescer, fala como uma mulher, isso é uma personificação. E automaticamente os demônios trazem isso para a vida da pessoa, né? Quando a pessoa vem muito do lado do vício, né? Muita bebida, ele faz o quê? O Zé Pilintra, ele traz essa malandragem. Então você vê numa forma de falar que ele tá lá. Ele ainda está enraizado, não teve a libertação completa. Então hoje, com o olhar, como eu falei, os tronos de loucura, os espíritos de loucura, você vai ver muito no olhar da pessoa. É um olhar vago, ela dispersa o olhar, ela não te encara, ele está ali. Só precisa identificar. Então hoje, numa conversa que eu tenho com uma pessoa, é rápido o discernimento. E na hora que começa a se fazer o mapeamento, você já é mais cirúrgica, como eu falei, você já acha as portas, não fica mais perdendo tempo. Como as pombagiras, né? A Sete sai, ela vira a perna, ela cruza a perna, ela tem a cruzada dela, é a chave para achar ela, né? Tem outras que mexem o cabelo, tem a cigana, e assim aí é uma sequência de estudos mais aprofundado. E você falou que alguns não manifestam. E como expulsa algum demônio que não manifesta? Como saber que ele saiu? Se ele não manifestou... Se ele não manifestar. Se ele não manifestar e você sabe, ele saiu ou não saiu. Que ele não manifestou. Que você diz que nem todo espírito manifesta. Não. A maioria das pessoas, como eu falei, não vai manifestar. É muito difícil ter uma possessão demoníaca. É quando já tem muito altar ali, ele enraizou ali dentro. Agora, a maioria das pessoas, elas são libertas através de vômito,
tosse, espirro, dores de cabeça, que elas reclamam muito, área sexual, vou dar indício para vocês entenderem. Quando você está ministrando a área sexual, automaticamente a pessoa sente cólica, ela sente dor de barriga, ela começa a dizer que a área está desconfortável porque ela está sendo liberta. Tá um processo de libertação. E tem casos dos espíritos da mente que eles começam a dar pontada na cabeça na hora que você está ministrando, não estou aguentando, eu quero dormir, isso é a mente. Então tem áreas que você já vê especificamente que eles estão saindo. E tem casos também que vai pegar que você ministrou, mas para você ter certeza que acabou, tem uma chave na Bíblia. Eu não me lembro todos os versículos. Eu falei, como meu ministério tem 1 ano, então eu conheço as histórias, mas não me lembro dos versículos. Mas tem uma passagem que Satanás não aguenta. Você precisa perguntar para a pessoa. Eu quero que você verbalize que Jesus Cristo veio em carne, porque os demônios não aceitam isso. Então, quando você faz a pessoa confessar que ele veio em carne, os demônios perdem as forças. É sinal que está tudo bem, que acabou. Mas quando ele não consegue, pode chamar de novo que tem ainda. Isso é a prova dos 7. Está na Bíblia, só não lembro o versículo, mas... 1 João, capítulo. 1 João. Ai, que benção. Tem sempre alguém ali mais elevado. E libertação financeira, na área financeira, tem demônio que atua nessa área, que você também tem um treinamento nessa área de libertação financeira. Sim. Como eu falei, na área da demonologia existe um gráfico, né, uma hierarquia. Hoje... Vou dar uma aula aqui. São 4 príncipes infernais, tá? Começa assim com Lúcifer, que foi ele que se rebelou. Segundo trono, Satanás, que ele cai. Terceira, Belial. 27 vezes ele aparece na Bíblia, tá? Belial no grego, no hebraico, é uma pessoa que não tem valor. E quem não tem valor hoje é uma pessoa que tem problema mental. Você não dá crédito para uma pessoa dessa, você nem quer ouvir uma pessoa dessa. Então, Belial aqui é um dos tronos maiores. E o último é Leviatã. Abaixo deles vai descendo, aí desce Belfegor, desce Mamon, que a gente vai falar agora, Lilith. Mamon é um trono alto também. A Bíblia nos dá parâmetro que é o único principado que Deus compara com ele na Bíblia. Deus fala assim, é o único Senhor que se tiver no seu coração está competindo comigo. Eu não estou falando que ele é maior que Deus, eu estou dando um parâmetro na palavra. Ele é uma potestade de alta hierarquia e a maioria das pessoas se corrompe na área do dinheiro. Elas abrem portas através de jogos, loteria, portais que a gente abre, andar com trevo de 4 folhas, ferradura, várias coisas que tem ali, que agora eu não me lembro exatamente todas. Arruda. Isso. Tudo isso é uma porta. E eles gostam disso. Eles querem isso aqui, ó, para entrar. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu já aceitei Jesus, como eu falei, já sou batizado. Ele disse que jogou tudo no mar do esquecimento, tá? Mas eu tô falando de maldição hereditária, tem consequência. E uma coisa para virar chave na vida das pessoas, que eu sempre trago, é assim, quando a mulher conhece um rapaz na adolescência e ela gerou um filho, engravidou, vamos supor que esse rapaz carregava AIDS, transferiu para ela, já está no cativeiro da injustiça, que ela não estava esperando aquilo. E a criança que foi gerada, que é um inocente, que não tem pecado, carrega AIDS também. Quando nasce, fala assim, também tem AIDS. Isso se chama o quê? Consequência dos pecados dos pais. Isso é maldição hereditária, não é que a criança vai pagar o pecado da mãe nem do pai, é uma consequência. Tudo que nós abrimos as portas chega dos nossos filhos, chega dos nossos netos, é uma consequência no mundo espiritual. Então tem pessoas que talvez lá na infância acessou loteria, jogou muito, foi no tigrinho, alguma coisa, e hoje, depois de batizada, depois de já nova criatura, os altares ainda estão de pé. Está barrando a vida financeira, está trazendo os gafanhotos, né? Onde eles pegam mesmo, eles prendem a vida ali. E eu vou falar algo, como eu falei, a minha vida, ela mudou da água para o vinho quando eu aprendi isso. Hoje eu tenho uma vida próspera financeira, hoje eu tenho uma vida abundante mentalmente, psicologicamente, porque eu tive que entender que a libertação são pilares. E as pessoas, pastor, elas querem um passe de mágica. Elas querem fazer um seminário e achar que aquele seminário libertou todas as áreas.
resolver tudo. Não, existe uma escada que você sobe gradativamente, o conhecimento vai libertando a sua mente. E quando você já conseguiu entender tudo, é mais fácil de você não abrir a porta. E aí, quando eu passo por uma prova, né, eu sei identificar, não é demônio, é Deus. Porque ele também nos coloca nas provas para elevar o nosso nível espiritual. Então, quando você tem tudo fechado, você tem propriedade, você fala assim, não, agora não é demônio, agora é o próprio Deus, e eu preciso entrar mais no secreto, que ele quer me trazer algo que ele ainda não me trouxe. E então, jogo do bicho traz maldição. Mas tem uns que falam que não é jogo, a telecena, você conhece, né? Sim. Do Silvio Santos. Você fala, não, isso aí não é jogo não, pastor, é o do Silvio Santos. É jogo? Ah, eu tenho uma coisa para falar que eles vão gostar, pastor. Rifa. Rifa. Isso é polêmico. Vamos fazer um corte aqui. As igrejas que faz rifa, tá certo ou tá errado? Posso falar? Pode. Errado. As igrejas que fazem rifa, eu vou trazer no profundo agora para você entender o mundo espiritual. Quando você faz uma rifa, tem um prêmio. Quando você assina aquele prêmio, a sua mente, ela cria uma expectativa, é uma ansiedade. Você quer ganhar o prêmio. Ironia minha é falar que eu assinei uma rifa e não quero. Principalmente se for uma Bíblia de estudo. Vamos falar das igrejas, que a gente está falando de crente. Uma Bíblia de estudo dessa, que é cara. Eu quero ganhar ela. Aí eu assinei a rifa, R$2. Tudo que você coloca dinheiro, você abre legalidade para mamon. Então já atua um principado que é mamon quando você abriu a porta que você colocou o dinheiro. Ah, pastora, mas a intenção da igreja é boa. A intenção é pintar a parede. Querido, dê seu dinheiro, não barganha com Deus. Oferta é oferta. Quando você assina uma rifa, você está barganhando. Você quer aquilo ali e não interessa a intenção. Deus está vendo que você está ali abrindo a porta. E quando você abre a porta para uma rifa, entra Mamon e entra Belial, que são os espíritos de loucura. E os espíritos de loucura, ele atua por quê? Porque você criou uma ansiedade, você queria aquilo. E eu vou falar de algo que vai mexer também. Esse copo aqui, ele tá com uma água e é uma água limpa. O senhor tomaria essa água? Agora? Se eu não tivesse tomado, essa água é limpa, Sim, o senhor sim, tomaria? Sim. Eu vou ali no banheiro e vou pegar uma gota da privada e vou pôr uma gota aqui, ó. E vou mostrar pro senhor. Você toma essa água? Não. Demônio precisa de uma gota para contaminar. É uma gota. Não é uma porta, não é uma janela. É isso aqui, ó. E R$2 que você assinou na igreja, chamou eles. E eles começam a entrar. Então, rifa hoje traz problemas da mente e traz problemas na área financeira. E se a igreja que organizou, ela tem problema? Vamos dizer, o irmão causa problema com o irmão, mas e os pastores que fizeram a rifa, eles que organizaram, vai trazer problema para a igreja no coletivo? No coletivo. Eles não são libertos, não conhecem de libertação, porque uma pessoa que conhece de mundo espiritual, ela não traz maldição. Maldição você não transfere para ninguém. Quando eu aprendo, eu tenho que ensinar o correto. Se o senhor quiser fazer o errado, cada um tem livre-arbítrio, salvação individual. Mas o líder, ele precisa passar essa comida sólida para a igreja. Eu preciso de pessoas hoje que têm os remanescentes, que Deus olha e fala assim, tem um povo diferente. Não se dobrou a Baal. E hoje as pessoas, o senhor vai ver que eles querem agradar o ser humano. Já aconteceu de eu pegar pessoas no meu ministério que eu ensinei, expliquei, mas para agradar a família, assinou uma rifa. Para agradar uma pessoa não pode, é se ensinam não, a libertação, muitos vão ser salvos, poucos vão ser libertos. A maioria não vai ser liberto, pastor, porque é muito não. Você ser liberto exige muito da sua carne. Você tem que matar muito sua carne. E muitas das vezes, como eu falei, existe o histórico da família que eles vão te tirando de... Eles não chama mais não. Deixa lá, tudo é demônio, ela é louca. Só que você sabe o que você aprendeu. E você sabe de onde Deus te tirou, as portas que ele já abriu. Então não perca a sua bênção para agradar o ser humano. O ser humano não vai te levar para lugar nenhum. Você falou aí a frase aí, muitos vão ser salvos, poucos libertos? Sim. Você acha que vai ser poucos libertos? Pouquíssimos. Eu falo com propriedade. Pouquíssimos. Porque a libertação é conhecimento. E a maioria das pessoas são preguiçosas. Elas estão debaixo de um trono chamado Belfegor. É o trono da procrastinação espiritual. Eu não consigo, eu não sei ler Bíblia, eu não tenho dinheiro para aprender. Tudo é eu não consigo. Isso vai te procrastinando. Então, automaticamente, você não vai sendo liberto. Porque você vai comendo das beiradas. Aquele crente, eu como aqui, agora eu vou no outro e vou ali.
Querido, crie raízes onde você está. A sua igreja, o que prende a ovelha dentro do ministério não é pastor, que o nosso pastor é Cristo. A minha bandeira é a videira. O que prende as pessoas aqui no meu ministério é comida sólida. É a ovelha chegar, comer, sair satisfeita e não querer ir para o pasto do vizinho. Quem vai no pasto do vizinho é porque a sua igreja não tem comida. Então tá fazendo isso. E as pessoas, por não ter conhecimento, vai ser salvo, como a gente falou. Aceitou Jesus? Salvo. Tem direito à salvação. Mas libertação é para esse tempo. A vida em abundância é para agora. Isso aqui é o mapa do tesouro. Você está com ele na sua mão. Você pode alcançar o tesouro, que é essa vida em abundância, Deus abrir, alargar a tenda, descer os despojos, rasgar o céu, mas desde que você entenda das leis que está em Deuteronômio, Levítico, né? Muitos pastores não pregam mais isso, é uma graça barata que não existe, meu Jesus ele é muito caro, e hoje para eu ter essa intimidade, a nuvem está sobre a minha vida, eu entendo que eu preciso conhecer esse livro. As leis dele, não só a parte das bênçãos, mas o que parou o meu ministério, o que parou a minha vida das bênçãos não chegar, eram as legalidades. E a prosperidade, o que precisa fazer fora? Quebra os vínculos, quebra a maldição, precisa fazer algo para prosperar, que muita gente pede oração aí no canal, eu faço live, ou no Instagram, pastor, eu tô com problema financeiro, também eu acho que deve chegar no... Sim. E qual os passos? Da parte financeira. Para prosperar. Vamos dizer que ele faz essa parte, quebrou, renunciou, Sim. Mas o que precisa fazer para prosperar? No seminário de restauração financeira, eu mostro as portas, os tronos, identificamos os altares, tem mapeamento, nós desligamos. No final, eu ensino o que eu aprendi. Para você romper financeiramente, você precisa de uma boa ideia. E você precisa não ter preguiça, né? Quando eu comecei o primeiro seminário, pastor, eu tinha 2 lojas, né? Tive 2 lojas. E hoje eu entendo que eu fali porque eu tinha uma ferida na alma. Se eu ganhasse 10 mil na semana, pastor, eu ia pro shopping e gastava 20. Então não tinha como prosperar mesmo. Mas era o quê? Uma ferida. Não preenchia, eu não tinha o Espírito Santo. Então foram se fechando portas que estavam abertas financeiramente. Quando eu cheguei para Deus, eu cheguei destruída. Eu já não tinha mais loja, mas eu tinha uma vida financeira boa, porque meu marido, graças a Deus, ele é um provedor bom. E tudo do que eu vivo hoje, dos conhecimentos, o mérito foi dele, porque ele pagou, pastor, para mim. Então, quando eu aprendi sobre prosperidade, eu entendi que eu precisava de uma boa ideia. E eu precisava não ficar dependente de pessoas. E eu comecei a dar um seminário, que era o Restauração Sexual, eu dava para uma pessoa, era individual. Eu ganhava, vou falar para vocês, R$40 pro seminário. E eu dividia com a minha pastora, ela sabe que ela vai assistir, que eu trazia ela, entrava eu, ela e a pessoa. Então eu dividia com ela todo o seminário. E eu buscava um por um, pastor. Olha, eu estou fazendo seminário, faz. Era muito difícil de ter uma pessoa para fazer o seminário. E Deus ele foi vendo aquela força de vontade. E ele foi aumentando, que hoje, quando eu lanço um seminário, é de 20 a 30 pessoas. Então, hoje eu vejo as bênçãos. Deus falou assim, ó, fechou as portas, a prosperidade está sobre a sua vida. E isso aqui você conquista através da palavra. Quando você fecha as portas, como eu falei, destrona os altares, identifica qual é a legalidade que você tem, os tronos que estão sobre a sua vida, você precisa ser cirúrgica na oração. Não perder tempo. O que você vai orar por perversidade sexual se a tua área não é perversidade sexual? A sua área, vamos supor que é idolatria. A sua área é uma área de mamon. Então, para que você vai ficar 2 horas orando por Lilith? Está perdendo tempo. Então, hoje eu ensino as pessoas a terem autoridade, discernimento e começar a governar a própria vida delas. Eu vou falar de uma ideia que eu vi uma vez, mas eu vou te dar uma ideia. Você tem que pôr tudo isso aí num curso fechado já para a pessoa fazer, que eu sei que é diferente que você faz online ao vivo, né? Mas já montado, que eu acho que muita gente adquiriu o curso. Mas eu vou falar que eu ouvi uma mensagem de um pastor, ele falando sobre ideias milionárias, e aí eu lembrei você falando disso, de uma ideia, e eu quero dar esse exemplo dessa ideia. Um rapaz lá nos Estados Unidos estava brincando com o seu cachorro, jogava a bola, e aí o cachorro, quando batia o sol, estava um dia ensolarado, ficava meio perdido por causa do sol. E aí ele pegou o óculos escuro que ele estava, com elástico, amarrou no cachorro, aquele óculos escuro, e aí o cachorro ficou brincando normal. E aí ele teve uma ideia, eu vou criar, uma ideia até louca pensar, né? Eu vou criar um óculos escuro para cachorro.
os pets. Olha. Se tornou milionário com uma ideia que parecia até absurdo. Óculos escuros para cachorro se tornou milionário. Então, às vezes, uma ideia pode tirar você do buraco aí. Peça aí criatividade. Isso. Nosso Deus é criativo. E tem o lado criativo na Bíblia, tá? Para quem não conhece, a Bíblia diz que é o lado direito. É o lado criativo. E quem cria isso é quando a sua criança tá ativada. Precisa ativar a criança. Só vê mundo espiritual quem tem a criança ativada. Como faz para ativar a criança? Para ativar a criança é sair dos traumas e você ter esse óculos de Jesus. Esse óculos que o Senhor falou, você vai colocar esse óculos. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. E nós, por muitos traumas e dores que pessoas causaram na gente, a gente perdeu essa criança. E às vezes eu brinco quando eu ativo a minha criança. Quando eu como um bolo, que eu tô feliz comendo um bolo. Quando eu vou no shopping e compro uma blusinha do Snoopy, coisinha bonitinha, eu tô ativando essa criança. Então essa imaginação ela precisa estar muito aflorada, que você vê que a criança ela te conta uma história que você fica de boca aberta que nem existe. É a inocência, tá ativada, e o mundo espiritual ele é ativado através da criança. Então vamos ativar a criança. Tá na Bíblia. Vamos ativar. E também você tem um seminário, achei bem interessante, que eu estava vendo lá no link da bio do seu Instagram, depois você vai passar ele. Aí vai libertação, e aí não fala assim, ativação de dons. Tem a ver a libertação com a ativação de dons? Sim. Uma pessoa que ela não é liberta, né? Hoje eu entendo, antigamente eu não entendia. Eu achava que o Espírito Santo ele estava em qualquer pessoa. E não. Quando você aceita Jesus, ele passa a morar, ele entra no seu espírito. Mas tem a diferença de morar e ele está sobre, que está em Atos dos Apóstolos. Uma coisa é a nuvem, a presença está sobre você. Quando você é liberto em todos os ambientes, como eu falei nos seminários, todas as áreas, os dons começam a ser ativados. É automático. Vou dar um exemplo da cura. Pastor, eu gosto dessa área da cura, eu tenho chamado, tá? O que você está fazendo para ativar? Nada, eu estou esperando o quê? Que Deus falou assim, intercessão é uma coisa, ação é outra. Você tem que pôr a mão. Como que você ora por cura? Vai nos hospitais. Tem um monte de gente precisando de cura. E muitas pessoas estão limitadas em igreja. Ah, não tem oportunidade, meu pastor não dá. Você está limitando o Espírito Santo, porque tem um campo lá fora gritando. E Jesus, ele vinha nas sinagogas e ele era expulso. Ele não podia fazer muitos milagres ali dentro. Então tem um campo lá fora gritando, pedindo socorro. E quando você começa a orar por cura, automaticamente Deus vai te dando mais graça, vai derramando no odre. O nosso odre é o espírito, ele vai sendo alargado. E ali, a probabilidade de você ser muito usada ali é grande. E outra coisa, vou dar outra chave. Quando você for orar por cura, você tem que declarar uma palavra de cura. Quem faz algo no mundo espiritual é a palavra, não é você. E você não precisa ficar horas orando por cura, pastor, igual o povo fala. Seja rápida. É autoridade você tem ou você não tem. Ou você tem unção ou você não tem. Senhor, eu entro agora no campo de batalha, eu me apresento aqui nas cortes celestiais como ministra de cura e libertação. Senhor, a partir de agora, eu estou à frente do campo de batalha. Eu te peço um anjo, que o anjo comece a trabalhar. Eu ministro cura, aí você ministra um versículo bíblico e ali você fala, a pessoa vai apresentar, pastora, é muita enxaqueca que eu tenho. Pronto, toda enxaqueca agora, eu dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus. É isso aqui. Não é ficar rodeando. Quem liberta é Jesus. Quem faz ali é o Espírito Santo. Então a gente não precisa ficar horas e horas tentando embebedar a pessoa, que eu falo que está embebedando a pessoa, enganando ela, sendo que você ou tem unção ou não tem. É verdade. Então tem esses dons, aí você fala de todos os dons? Os dons todos, a maioria. A fé ela é ativada com o quê? Com os testemunhos. Você vai ouvindo testemunhos, você vai criando seu testemunho, né? Você vai vivendo do seu testemunho, vai aumentando a sua fé. A probabilidade da fé ativada, ela é o princípio para todos os dons manifestar. Sem fé, você não tem dom de cura. Você precisa ter fé ativada. Sem fé, tu não liberta ninguém, né? E esse processo da cura não é só cura física. Tem pessoas que têm o dom para tirar pessoas de cativeiro, que é as dores, as feridas da alma. Como é que ativa? Como é que eu ativei? Com seminário. Quando eu comecei a pegar pessoas. E no começo eu não sabia orar, eu gaguejava, eu tinha medo, mas Deus falou assim, se você não tiver uma ação, eu não consigo te desenvolver, Thalita. Eu preciso que você coloque a mão para eu começar a trabalhar. E as pessoas estão paradas, esperando um passe de mágica. Eu quero ser pregador, eu sou evangelista. Não estuda, não faz uma teologia, nada, está esperando algo sobrenatural. E não é assim. Deus, ele olha para você e fala assim, eu te entreguei um dom, corre atrás, busca que eu vou te usar nessa terra. Eu queria que a pastora, falando de altar, você falou no início, né, que altares
de sangue. Como é esses altares? Até para explicar melhor, para alguém entender os altares que ela fez ou que a família fez. Como identificar o que é altar? Como é esse altar que a pessoa fez para Satanás ou para outros demônios? A gente fala de altares na Bíblia porque Deus dá várias passagens no Antigo Testamento que ele manda Neemias, né, orar confessar os pecados dos antepassados. Gideão, olha Gideão, volta lá e ora primeiro, destrona os altares. Altares é tudo que a sua linhagem levantou para outro lado. Ou é Deus ou é demônio, não tem meio termo. E vamos supor que a sua família ela foi católica e ela tem um sincretismo religioso, ela gosta das imagens, ela precisa de algo, mas ela ama Jesus. Tem passagem na Bíblia que você vai ver que Deus falava, eles me amam, eu preguei isso agora, preguei Deus falando, esse povo me ama, mas eles também precisam de alguma coisa para elevar a fé. Toda vez que você tem um amuleto, tá? Algo que você pega e você acha que aquilo está te trazendo sorte, alguma coisa, é um altar, Deus condena. Eu vou falar algo aqui que vai abrir a visão. Se você tem crucifixo e cruz, tira isso da sua vida. Existe um demônio chamado Crucitas. Ele atua nas cruzes. A Bíblia ela diz que a cruz é um símbolo de maldição. O Filho de Deus carregou aquilo ali. Então as pessoas que têm ministérios, que têm às vezes a cruz lá, mas está vazia, mas tem um demônio que atua nela, porque Jesus carregou aquilo ali, ele foi chicoteado. Então a cruz já é um portal. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento, porque não estudou os demônios. Mas existe um demônio que atua nas cruzes, inclusive do cemitério. Aí já entra na área do cemitério, que vai ter que entrar em Omolu e vai entrar em outros. E aí nós passaríamos horas aqui falando. Que tem uma cruz no altar, não tem problema? Nos meus olhos de libertadora hoje tem. E, vamos dizer, o altar é uma porta. Uma porta. É algo que você alimentou o demônio. Você deixou um prato para ele ali. É um altar que a Bíblia fala. E ele se alimentou daquilo. Se você não quebrar esse prato e jogar fora, ele vai de vez em quando vir comer a comida que ainda está ali. Então a gente fala destronar o altar e tem que entronar o sangue de Jesus. E a pessoa precisa entender, pastor, que ela tem que acabar com tudo. Não pode ter idolatria. Esse negócio de, eu preciso, como eu estou falando para o senhor, de ter um crucifixo ali na minha casa. Eu preciso disso, como eu vejo muitas pessoas, inclusive tem, né? A cruz com Jesus ali, queridos, sai não pode, Deus condena. Ele disse, desliga tudo do mundo espiritual, ele é espírito. Eu não preciso de nada hoje para ter essa comunhão. Ele é espírito, ele não está mais em coisas. E tem coisas hoje que é portal para demônio. E eu vou dar outro exemplo. Chegou um caso, um tempo atrás, que a pessoa manifestava muito na casa. Fizemos a campanha. Toda semana, manifestando. Chegou no último dia, ainda tá manifestando. Eu falei, mas que tanto demônio é esse que a gente tá ministrando, já desligamos, expulsando e nada. Ali era possessão. Aí, quando foi no banheiro, que eu olhei, o discernimento de espírito é isso, que eu olhei, eu vi uma medalha, que tava Nossa Senhora, lá, guardadinha. Quando eu toquei, ela manifestou na sala. O demônio estava escondido ali dentro. Então, todo o trabalho que a gente fazia não estava surtindo efeito, porque dentro da casa tem um prato para ele. E ali, quando a gente tirou, que eu falei, joga isso fora, em nome de Jesus, não dê para ninguém, maldição não se transfere. Você aprendeu que aquilo não é bom, não dá para ninguém. Quando ela se desfez, acabou. Era um portal. Então, tem casas que a gente entra e você não vai ver o demônio, mas você identifica os altares, tudo que está ali alimentando o demônio. E como eu falei, ele precisa de uma gota. E quando o líder, nós falamos do líder que procura a pastora precisando de libertação, procura para ser liberto, ele está ministrando. E aí? Acontece o quê? Ele está ministrando, orando para as pessoas, ele passa o quê? Transferindo demônio. Porque eu vou dar um exemplo. O mundo espiritual, você não vê, mas ele existe. Quando você liga uma TV e tá passando uma pornografia e você dá ênfase, já entrou. Ele precisa daquilo. Seus olhos são a janela da alma. Automaticamente, você talvez na hora você não tenha vontade, mas ela desperta em algum momento. E os líderes, vamos supor que esse pastor, ele não fez libertação na área sexual, mas ele é pastor ungido. E de madrugada ele foi lá e o pecado de estimação que eu falo tá no oculto. Passou a barra de rolagem, né, do WhatsApp e viu uma moça bonita de biquíni, despertou nele algo.
Aí ele vai lá e se masturba. Ninguém viu, mas Deus viu. E aquele momento abriu-se uma porta para os demônios da perversidade sexual, que é Lilith e suas filhas, que eu falo, que trabalham nessa área. E quando ele ora por uma pessoa, se ele é a cobertura da pessoa, primeiro, o pastor ele é o guarda-chuva. O que vem na pessoa primeiro bate no guarda-chuva. Se esse guarda-chuva está furado, as gotas passam, molha a pessoa. Então, quando a pessoa tem esses demônios, que ela ora, aqui tem um ponto de energia, não é à toa que Jesus tinha as marcas. Isso aqui você tanto transfere quanto você suga. Por isso que as nossas mãos, eu não ponho a mão na cabeça de ninguém, a não ser que seja expulsar demônio. Quando você orar, isso aqui faz o mesmo efeito. Você pode tocar no ombro, pegar na mão. E quando ele está orando, que ele coloca as mãos, o que ele fez na madrugada, aquela quantidade de demônio, passa para aquela ovelha. E aí a ovelha começa a ter pensamentos de trair o marido, mas não é ela. É o que transferiu no mundo espiritual. Espírito. É um espírito. espírito. Um espírito. Um espírito. Você falando de simpatia, eu lembrei uma vez que eu fiquei chocado. Eu estava lá no Nordeste. O pessoal do Nordeste é uma benção, mas tem muito aquela cultura de ter simpatia, né? O secretismo religioso e outras coisas. Mas eu estava numa casa de crente. E a irmã lá, muito antiga, 30 ou 40 anos, eu acho que 40 anos de crente, era uma senhora, né? Aí eles chegaram, eu estava na casa, eu estava hospedado numa casa, né? Não vou dar muito detalhe, senão a pessoa descobre. Eu estava hospedado na casa e chegou uma família, e aí a mulher estava grávida, e aí eu só vi ela pegando um copo de água e jogando aliança dentro e bebendo. E eu olhando, e eu falei, mas por que isso, né? Achei estranho jogar aliança bebendo. Não, é que nós estava vindo ali na estrada, aí um carro passou, e aí foi um susto para todos, e ela estava grávida, acho que de 8 meses ou 7 meses, e aí disse que para fazer isso, para segurar o bebê. Mas quem falou isso foi a irmã, 40 anos de crente, que deu essa ideia. E eu falei, é mesmo? Eu fiquei de bravo, falei, que não orou? Ela colocava a mão e orava. Mas bebeu água com a aliança, que é a superstição, né? Que é a magia branca, né? A leve. A leve. Simpatia do pão, pão da prosperidade. Não sei se alguém já viu essa simpatia, pão da prosperidade, vai passando para 7. E aí o pessoal vai fazendo algo normal, né? E o senhor falou de simpatia, o senhor vai ver também que tem pessoas, vai se identificar, que fazem tatuagem, né? E as pessoas falam, pastora, tatuagem é pecado? Eu vou falar do mundo espiritual. Desculpe cortar, mas tem a ver com isso. Tem até pastores hoje fazendo tatuagem. Sim. Os líderes. Sim, erradíssimo, né? Uma pessoa que é liberta, ela não faz mais isso, né? Agora vai mais um corte aí. Tem um pastor famoso aí que falou que não tem nada contra. Pode falar. Vou falar da tatuagem. Eu sou toda tatuada, tá? Falei pra vocês, tem 1 ano meu ministério, eu vim do mundo. Nós temos uma alma. Tá? A nossa alma, ela carrega gostos. Por que eu gosto do cabelo loiro? Por que eu gosto de pintar minha unha? Isso são gostos da nossa alma. Desde criança, eu gostava de tatuagem. Tá na minha alma. Quando eu vejo uma tatuagem, pastor, é como se eu tô olhando por uma parede e é um quadro. Só que eu aprendi que eu abri muitas portas, né? Altares de idolatria. Quando você faz uma tatuagem com o nome de uma pessoa, é uma idolatria. Deus condena, então já é um altar. E eu fui fazendo uma sequência de tatuagens que depois eu tive que fechar, orar, ungir com óleo, declarar que ali não tem mais poder sobre a minha vida. Mas existe uma consequência. E hoje, muitas das vezes, pastor, as pessoas que são religiosas, veem com maus olhos, porque vem o estereótipo, como eu falei. Só que eu fiz no mundo, hoje eu não faço mais. E o porquê que a tatuagem não pode? Porque corre sangue. Quando você risca a tatuagem, tem um sangue derramado e os demônios vêm se alimentar. E quando os demônios se alimentam, dependendo do desenho, né, você vê que tem pessoas que fazem o símbolo do infinito. O símbolo do infinito é o quê? Que não tem fim. Então você tá o que a Bíblia fala sobre perpétuo, né? Que tá até no dia do perdão, é um estatuto perpétuo, então não tem fim. Independente do sacrifício da cruz, se você ler bem o dia do Yom Kippur, se você estudar, porque tem códigos na Bíblia que tem que ir no dicionário e tem que ir na Torá. Deus fala assim, estatuto perpétuo. Perpétuo não tem fim. Então, muitas pessoas eu vejo não façam mais o dia do Yom Kippur, mas estuda mais um pouquinho, que tem uma palavra ali que é uma chave. Então, quando você faz o símbolo do infinito, automaticamente você bateu uma procuração no mundo espiritual. Eu estou presa com essa pessoa até que a morte venha. Então, isso é o quê? Um pacto.
é um portal. Então, as vidas de pessoas estão presas, pastor, no mundo espiritual, dessas simpatias, essas coisas pequenas que a pessoa, sem conhecimento, abriram as portas. E a pessoa não destrava na vida emocional. Casa, separa. Aí tá presa no primeiro namorado, porque às vezes é uma tatuagem que tá prendendo eles. E como faz para quebrar a tatuagem, maldição, ou essa porta, ou esse altar, como fala? Como faz para quebrar isso? Quem fez? Sim, a tatuagem. Eu tenho 4 tatuagens, eu tenho a morte desenhada aqui, eu desenhei a morte, pensava em me matar, tem a tatuagem da morte no meu braço. Bom, a tatuagem, quando você... É que hoje eu tô com esse braço fechado, mas senão eu mostrava. Eu tenho até um símbolo que eu não sabia da maçonaria. E eu fiz aqui atrás. E onde eu passava, pastor, o pessoal falava assim, Irmandade. E me cumprimentava e eu nem sabia. E quando eu estudei, porque para mim ter propriedade no que eu falo, eu tenho que estudar todas as religiões. Maçom, Rosa Cruz e assim você vai indo. Candomblé, Umbanda, Quimbanda. E eu entendi que eu abri uma porta quando eu fiz aquele símbolo. E quando a minha pastora veio, ela me ensinou que tem que passar o óleo, né, ungido, sobre a tatuagem, orando e falando, eu, Thalita, renuncio todas as portas que eu abri, eu fecho no mundo espiritual e a partir de agora, isso aqui passa a ser somente um desenho, não tem mais portal para esses demônios atuar na minha vida. É esse o processo da tatuagem. Eu já vi falar, e também até o pastor que nós comentamos, o apóstolo, eu vi ele também falando isso, e eu vou até falar de um caso de uma pessoa falar, eu separei de uma mulher ou de um homem, vamos dizer assim, faz 20 anos, mas eu nunca esqueci ela. Já estou em outro relacionamento, mas eu ainda estou ligado, e eu vi esse apóstolo também falando isso, desligamento de alma. Qual o seu pensamento disso, se existe ou não existe? Sim. E porque essa pessoa não consegue desgrudar, mesmo não fez tatuagem, né? Não fez tatuagem nem nada, mas não consegue esquecer o primeiro relacionamento ou o segundo. Sim. Existe 2 pactos no mundo espiritual. Um é o laço de alma, que é o beijo. Tudo que tem beijo, suor, isso aqui é porta, tá? A saliva já é um contato que a pessoa tem, o sêmen. E quando você beija alguém, você tem um laço. Você está emaranhado no mundo espiritual. Quando você faz um pacto, é pior, que é o ato sexual. Aí todos os demônios que estão na vida daquela pessoa começam a ser transferidos para a sua. E vou dar outro exemplo que vai abrir a visão de muitas pessoas que estão passando por isso hoje. Vamos supor que a pessoa foi para a balada, né? Conheceu um rapaz e dormiu com aquele rapaz. Pronto, até então tá tudo bem. Só que aquele rapaz, um dia antes, ele dormiu com um homem. É aquele famoso Gillette. E ele gosta de homem e de mulher. E aí dormiu com aquele homem, os demônios da área do homossexualismo transferiu para essa mulher. Essa mulher agora não apresenta nada, pastor. Mas quando ela tem um filho, que ela gerou uma família debaixo da aliança de Deus, o filho apresenta trejeito. E ela não entende, porque só o Espírito Santo revela isso, porque o homem não falou. Então lá atrás tem o que? Um altar que ela levantou. Por isso tem que fazer a quebra dos laços e pactos. E como é isso? Desligando da família, que são as confissões de renúncia, arrependimento. Se você não se arrepender, não muda nada. O processo da libertação é reconhecer o erro, pedir perdão e não errar mais. Porque, como eu falei, não adianta eu vir aqui agora e orar, vou dar um exemplo, pelo senhor e desligar. Só que o senhor não tem conhecimento, pastor. Amanhã o senhor vai abrir as mesmas portas. Aí a Bíblia fala o quê? Que de 7, né, sai 1, vem 7 pior. 7. E eu vou entregar uma chave aqui, acho que o senhor vai gostar, não sei se o senhor já sabe. O número 7, ele é profético na Bíblia. Tanto para as bênçãos do Senhor, quanto para demônio, que fala de 7 demônios. Por que Deus falou 7 demônios? Porque nós carregamos os 7 Espíritos de Deus, que simboliza um na plenitude, que é o Espírito Santo. Nós carregamos um castiçal aqui, as 7 tochas. Ali, quando você peca, vai apagando uma tocha. Quando você pecou de novo, apagou a segunda tocha. Quando você errou muito, apagou-se todas. O Espírito Santo faz o quê? Se entristeceu. Ele sai dali de dentro. E aí o profético entra da Bíblia. 7 demônios entram e fazem... Eles acoplam ali nos castiçais. Então não é mais o Espírito Santo. Então isso são chaves que vai virar a mente de muitas pessoas. Porque às vezes você pode ter um sonho profético e não entender. E Deus está te mostrando algo no mundo espiritual que vem ali. E a Bíblia tem muitos códigos que a gente precisa ter muito discernimento de espírito para entender esse mapa do tesouro.
Eu acho, pastor, eu gosto de falar isso, que um problema que tem na igreja, que o povo você falou agora há pouco, né, o preguiçoso. A pessoa não quer ler a Bíblia, muitos não pegam a Bíblia, não quer orar, não tem vida de oração, não quer, não faz nada, não jejua, e aí ele quer que alguém resolva o problema dele. Não sei se alguém procura você e fala assim, ó, resolve meu problema, mas ele não faz nada. Muito. E tem jeito de ajudar uma pessoa que não faz nada no espiritual, a pessoa não quer orar, tem uma vida de oração que não ora, não lê a Bíblia, não jejua e quer falar, minha vida está tudo destruída, eu quero que você, ele fala assim, eu quero que você melhore. Transferindo os problemas dele pra gente, né? Não, vou falar pra vocês, não tem um princípio, o princípio de Deus é você conhecer, como eu falei, entender o problema. Nós podemos orar, podemos fazer campanha, vai ser um analgésico para o senhor entender do problema. Por um tempo vai fazer efeito. Como os psicólogos, quando entram nas nossas vidas, eles trazem o que? Um analgésico. Muitas feridas, só Jesus que cura. A Bíblia diz, lançai tudo em mim, né? A ansiedade. Então, assim, são pessoas que foram capacitadas para ver o seu problema. Mas quem te cura é Jesus Cristo, não tem outro. Não adianta, a gente não pode colocar expectativa em pessoas. E eu ensino para eles. Quando eu vejo muito meu WhatsApp ali pedindo oração, pastor, eu vou ser sincero, eu até passo um pouco. Eu falo assim, não, eu preciso que essas pessoas aprendam o que é autoridade espiritual. Não adianta a gente ficar pegando todas as batalhas que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir ajudar todo mundo. Então, eu dentro do meu ministério hoje, eu levanto líderes libertadores para eles apresentarem o que eles já aprendeu para essas pessoas, para elas pararem de ser dependentes de outra pessoa e ter autoridade. Você falando isso, eu lembrei de um apóstolo que hoje está no Senhor. Eu vi o testemunho de um pastor que era debaixo dele, que disse que o pastor ligou para esse apóstolo, ore por mim que eu estou com esse problema. Aí o apóstolo falou assim, não vou orar não, você já sabe o que tem que fazer. Aí desligou. Aí disse que ele ficou revoltado na época não era pastor. Que é isso? Eu vou pedir ajuda para o meu apóstolo. Ele disse que não vai orar, disse que já sabe. Aí disse que ele ficou remoendo isso e depois o Espírito Santo convenceu ele que realmente ele sabia, não tinha que pedir ajuda. Você já sabe, você já tem as ferramentas. Já sabe o caminho. Já sabe o caminho. E aí ficar pedindo ajuda. Aí ele disse que aquilo ajudou ele. O apóstolo falou, não vou orar não, você já sabe o que fazer aí, se vira aí. A gente pode ajudar, pastor, os novos convertidos, como o senhor falou, né? Pessoas que estão ali começando, aí você vai parar mesmo, você vai dar uma orientação. Agora eu vou falar assim, tem crente de anos de ministério que não tem nem como me pedir uma oração, porque eu falo, não tem propriedade, não tem autoridade, não conhece de mundo espiritual, então eu fico pensando, o que que tá fazendo sentado no banco da igreja, né? Tá fazendo peso na igreja. E não é esse o propósito. Deus tem um chamado para todo mundo. A Bíblia diz em Salmos que existe um livro escrito a nossa história. Nós nos desviamos desse livro, mas a gente não veio aqui de passeio. Eu vim aqui para trabalhar para Deus. E eu falo para as pessoas, esquece esse negócio de ser feliz na terra, querido. Nós somos felizes no céu. A Bíblia diz que é só lá que a gente vai viver feliz. Aqui é choro, é aflição. Então tem muitas pessoas que chegam para mim, pastor, inclusive, transferindo um problema dela para o outro. Ah, eu vou me casar e ele vai me fazer feliz. Ilusão da sua mente. Você precisa casar tratada, para você entender que o Espírito Santo sobre você e dentro de você, você já é completa, você é feliz. Então você transfere uma expectativa para o outro e você se frustra. Aí começa uma sequência de problema, porque você projetou algo que o outro não tinha para te dar. Você que tinha que estar completa, você que tinha que estar curada, porque quando vier os problemas, você sabe como lidar com os problemas, né? Inclusive, muitas mulheres falam, eu tenho dedo podre. Tem dedo podre porque realmente ainda falta conhecimento. Porque eu vou falar para o senhor, como que uma pessoa que está na igreja, mas está com o pé no mundo, mas está orando para vir um homem de Deus, você acha que Deus vai trazer um homem, um varão que está esperando uma mulher cheia do Espírito Santo para uma mulher que está meio a meio? Não, queridos. Aquela mulher, ele vai preparar uma mulher que já está na fiação. Deus, ele não vai trazer pedra de tropeço para a vida de ninguém. Então, quando você está alinhada com o propósito, a probabilidade desse seu dedo podre acabar é grande, porque Deus ele vai trazer aquele homem que também está separado com a mesma visão. Então, as pessoas que estão buscando o marido, ore, se consagre, se separa e espera no Senhor para não atropelar os planos de Deus e acabar por problemas grandes. Isso eu estou falando para quem está buscando um marido. Agora, quem já vem de um casamento, como é meu caso, nós dois éramos do mundo, né? E é um jugo desigual, porque Deus me resgatou do meio do caminho e ele não quis. E assim, pastor, hoje eu não paro minha chamada por conta dele.
Deus deu uma visão para mim. Ele não me barra de fazer nada, mas eu sei as minhas limitações. Eu sei até onde eu posso ir. Porque não adianta eu ganhar o mundo lá fora e perder ele. Então, hoje, ele é o meu sacerdote. Se ele falasse não para eu vir aqui, eu não viria. Porque tudo tem que estar debaixo de obediência. Então, você que já está no julgo desigual, não pode separar. Casamento é um. A não ser, como eu falei, o caso da pessoa, pastor, tá apanhando, né? Passou do limite. Violência não, Deus não tá nisso. Mas se o seu marido bebe, né? Tudo que você sabe que você pode pagar um preço, pastor, pelaquela alma, faça. É melhor você tentar ajudar uma pessoa que já tá na sua vida do que você buscar outro, que vai ter outro problema. Só mudou o vício, alguma coisa. Então eu sou muito, meu ministério é a favor do casamento. Eu lembrei até um caso, pastor, aqui, de um irmão em uma cidade, que eu já fiz a obra em vários lugares, Pernambuco, já fui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul fiquei pouco, 1 ano e 3 meses, interior de São Paulo, aqui no ABC de São Paulo. E eu lembrei de um caso, não falar a cidade, que senão as pessoas descobrem. Aí ele estava com muita luta com a esposa. Na verdade, ele era convertido, a esposa não. E aí ele foi num lugar e uma profeta profetizou que Deus estava arrumando outra mulher para ele. Meu Deus. E aí ele já ficou animado. Oh, Jesus. É de Deus isso? Não, nunca, nunca. Deus, ele não destrói uma família para construir outra. E eu vou falar a minha visão, o que eu acredito. Casamento é um, lute pelo seu, a não ser nesse processo que eu disse que passou do limite. Eu acredito que ali Deus realmente não tá. Eu sou a favor da separação. Mas de todos os problemas, lute pelo seu casamento, porque Deus, ele vai restaurar aquela pessoa. Você vai ter um testemunho. E quando você abre mão daquilo ali, é sinal que você é fraco. Pessoa fraca. Eu não consigo. Eu luto a luta de alguém, mas a minha eu não tenho força. Esse Deus que eu liberto alguém, na minha casa não faz sentido. Então, eu até falo lá em casa, eu falei com a Janaína no caminho, que eu falei pro meu marido, é até que a morte nos separe. Foi Deus que falou. É até que a morte nos separe. Então, eu não vou ser desquitada. Eu vou ser uma mulher viúva se Deus quiser te levar, ou Deus quiser me levar da sua vida. Porque eu vou pelo princípio, pastor. Eu tenho que estar muito enxertada na palavra, porque senão qualquer coisa me desvia. Ah, mas ele me xingou, eu não quero mais, aquela ferida na alma. Não, então é narcisista. Querido, é narcisista, mas a gente tem ferramentas para tratar com o narcisista. Hoje eu entendo isso. O narcisista, ele coloca você de castigo. Ah, vou deixar sem falar, fica na lei do silêncio, nas datas, né? Acaba com as datas de aniversário. Mas por que você está ali presa no cativeiro? Porque não tem conhecimento. Porque quando me colocavam de castigo, eu sofria, pastor, porque eu não tinha conhecimento. E eu me frustrava mesmo de ficar presa ali, chorando horas. Quando eu aprendi do narcisista, eu entendi que se ele me oprime, sou eu a luz. Ele para de falar, mas no outro dia eu tô lá, bom dia, meu amor, tá tudo bem? Seu café tá pronto. Você vai desmontando. Narcisista tem um trono chamado Leviatã, que atua na soberba. É demônio ou é psicológico? Eu acredito que são espíritos de loucura que trabalham na mente. Os espíritos da área da mente. Tudo que é aqui, para mim, é espírito de loucura. Uma pessoa com traços narcisistas, ela tá te oprimindo. Quem te oprime é Satanás. Ele vem para oprimir. Então, nós somos luz. Quando ele te colocar de castigo, se você estiver passando por isso, se ele te colocar de castigo, no outro dia você vai fazer o que Jesus fez. O que ele disse? Se você tomar um tapa, dê a outra. Então você, em nome de Jesus, seja a luz na sua casa. Aí ele ficou sem falar comigo. No outro dia você fala, bom dia, meu amor, o café tá aqui, ó, tá pronto. Desmonta ele, pastor. Ele não aguenta. Agora as pessoas com qualquer coisa, não, também não falo. Eu também não quero. Não, aí vai se ensoberbecendo. E vai fazendo o quê? Briga de demônio dentro de casa. Tá um com um, a mulher tá com o outro. Por quê? Não tem conhecimento. Então eu sou a favor do casamento. Tem um narcisista, eu acredito que muito conhecimento você consegue desmontar. É que eu já vi algumas mulheres falando isso pra mim. Não lembro de homem, né? Que parece que é mais pega o lado do homem narcisista. Ah, vou largar ele. O que eu faço? Meu marido é narcisista, dando a desculpa que poderia separar porque ele é narcisista. Então você é contra. Alguém perguntava, falava, pastor, não aguento mais. Meu marido é assim, narcisista, vou me separar. Você dá o conselho de quê? Já chegou o caso pra mim de uma moça que o marido era muito narcisista. Ele não batia, mas ele violentava ela com palavras. Você é gorda, você é isso, você não presta. E aquilo foi colocando ela em cativeiros. E eu orientei ela de uma forma para ela lidar com ele. Ela conseguiu lidar. Só que assim, o casamento foi para um outro histórico, que eu não quero relatar aqui.
E ela separou não foi pelo narcisista, foi outro caso que aconteceu na família. Então ela conseguiu se sobressair daquilo ali. Por isso que eu falo, as mulheres só precisam de conhecimento. Quando ela é curada, pastor, não é uma palavra que te coloca no cativeiro. Você é tratada. Ah, mas você não presta. Querido, entrou aqui, saiu aqui, fala dele, não fala sobre mim. Agora, uma pessoa que não é tratada, qualquer palavra te coloca em cativeiro. Qualquer palavra você pega de novo a capa do vitimismo, coloca e fica presa ali dentro. Então, quando o outro falar sobre você, querido, você tem uma identidade em Cristo. Hoje eu entendo. Antigamente eu não entendia. Qualquer coisa me colocava no cativeiro. Com doenças, como eu falei, da mente, traumas. Na hora que eu aprendi, eu falei, Satanás, comigo não. Agora não. Tanto que eu falo, nas libertações, eu falo, eu sou a pedra de tropeço no pé dele. Ele não sabe com quem que ele está lidando. Pastora, quando você for pregar, não sei se já aconteceu isso, mas vou falar de uma experiência. Você vai pregar em uma igreja, foi convidado para ministrar lá, e você percebe que os líderes daquela igreja têm demônio, têm espírito mal. O que você faz? Já aconteceu o caso de eu ministrar, não vou falar o nome para não pesar aqui, um determinado placa bem renomada, que eu fui falar de batalha espiritual e fui falar dos dons do Espírito Santo também. E o ministério não crê em dons, não crê em línguas, acha que isso não existe mais. E eu fiquei assim, né, meio travada quando eu vi o rosto deles, já meio estranho. E eu falei, Senhor, a nuvem não está aqui. Eu senti o ambiente pesado, pastor. Eu não posso expulsar o demônio porque ali tem uma autoridade espiritual. Eles são anjos da igreja. Ninguém manifestou e eles não estavam dispostos a ouvir o que eu tinha para trazer. Então, eu fiz o que estava ali, no que eu levei para a igreja, mas vou falar para o senhor, sem muito sucesso. Porque aquela igreja está debaixo de um espírito que está sobre a vida dos pastores, e se eles não crêem nos dons, eles não crêem no Espírito Santo. Então, o que eu ia fazer ali, né? Como eu falei, tentei me sobressair até onde deu, mas sem muito sucesso. E já aconteceu. Mas se o pastor da igreja, o pastor não fica meio difícil líder, mas vamos dizer uma líder do louvor, você percebe que ela tem demônio, você ministra ela ali na hora ou espera depois, como faz? Existe uma hierarquia no mundo espiritual, né? Nós temos educação espiritual. Nessa igreja tem um anjo, é ele que governa aquela igreja, que é os pastores. Se a pessoa do louvor manifestar, quem tem que ir lá é o pastor, ele é a autoridade sobre a vida dela. Eu não tomo essa frente, tá? A não ser que ele me chame. Pastora, a senhora me ajuda aqui na batalha espiritual e eu vou. Mas qualquer pessoa que manifestar na igreja, a minha voz de comando é para o anjo da igreja. Eles têm que estar preparados, porque ali já tem um ministério, ali já tem né, como eu falo, um anjo ali trabalhando sobre eles. Então, só coloca a mão se me convidarem, se me chamarem. Do contrário, não. E o avivamento, será que está chegando, está longe, está perto, ou não vai acontecer? Na sua visão, que muitas profecias falado que vai ter um grande avivamento no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que já chegou, e como eu falei para o senhor, muitos vão ser salvos, mas poucos libertos. A libertação vem com o avivamento. Quando você é liberto nas áreas da sua vida, não tem como o fogo do Espírito Santo não te consumir, não tem como você não transbordar. Mas as pessoas hoje, como a gente falou, não querem mais pagar preço para ter conhecimento. Uma coisa que chega muito para mim, pastor, eles falam assim, é pago o seminário? A palavra de Deus você está cobrando? E eu explico, até para comprar essa Bíblia, você não entra lá e compra de graça, é a palavra de Deus. Então, assim, ministrar a palavra, né, no culto, trazer uma palavra, é lógico que você não vai cobrar. Você não vai vender o azeite, não é seu, né? Mas, assim, você ensinar de mundo espiritual, os livros é pago, os cursos são pagos, você dedica tempo, para ali sua vida para aprender. Então, muitas pessoas, elas têm essa dificuldade ainda de ser liberta, porque ela tem essa trava, né? A religiosidade, não, eu não vou pagar porque eu acho antibíblico, porque isso, e vai viver presa. Ou vai comer de um canto do outro, como eu falei. Eu vou no YouTube, agora eu vou aqui, eu vou ali, e aí ele vai comendo aos picados. Isso não liberta ninguém. Tem que ter a profundidade. Tudo é pago, meu irmão. Aqui nós estamos aqui, estamos pagando. Essa água aqui, com certeza, o pastor pagou para tomar. É o estúdio. E outra coisa, tem uma vez que questionaram isso para mim, que eu tenho um curso, treinamento de cura. É pago? Eu falei, é pago.
Nós tem mais de 3 mil vídeos aí de graça aí, mas tem alguma coisa que você Sim. precisa abençoar a obra, abençoar. Eu lembro na igreja que eu pastorei lá em Ribeirão Pires, isso aí foi bem interessante. Tem um pastor que é muito usado em cura, amigo nosso, que já participou até do podcast, Marcelo Casagrande, uma benção. Ele foi lá ministrar na sexta-noite. Sábado à tarde ele fazia uma escola de cura, como orar pelos enfermos. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então, derramando a vida dele num final de semana. E aí ele vendia na época uma apostila de R$ 5. Vamos dizer que hoje seria 15. Aí uma, não acho certo cobrar a apostila. Eu falei, é brincadeira. O rapaz tá lá sexta, sábado de tarde, sábado à noite, domingo, e ela vem questionar uma apostila de R$ 15. Eu falei, essas pessoas não crescem. Não cresce. Não cresce. Eles não entendem o que é honra. No mundo espiritual existe um princípio chamado honra. Quando você não honra a pessoa, e honrar não é obrigado é educação. Honra é você entender o que a pessoa carrega, que ela pagou um preço, que você precisa abençoar aquela pessoa. E como eu falei, no meu ministério, pastor, quem está comigo, Janaína está aqui de prova, não tem pix de oferta. Eu ensino o princípio. Oferta é bíblico, o dízimo é princípio bíblico, mas eu não fico enfatizando isso, sabe, pastor? Eu acredito que cada um tem consciência do que é certo e o que é errado, o que abre porta e o que não abre porta. Então, ali não tem isso de dinheiro. E eu passo muita coisa, só que tem esse lado dos seminários que foram pagos, como eu falei. E o ministério, para ele estar de pé, para eu poder ter vindo aqui, eu tenho que ter uma fonte de renda, né? Então, assim, são coisas que a gente usa para o próprio ministério, para comprar. Eu abençoo pessoas com Bíblia, é o plano de salvação. Ah, pastor, eu não tenho, é do meu dinheiro. E muitas vezes não é do ministério, é do pessoal meu que eu vendo os seminários. Então, tudo eu levo em prol da obra, tá? Mas nada é de graça é só a salvação. Se você tem essa dúvida, é só a salvação. É verdade, tudo tem um preço. Pastora, até aproveita e já fala o seu Instagram, que tem lá no link da bio, cura interior, princípio de libertação, batalha espiritual, libertação na área financeira, ativação de dons e tem mais. Eu anotei só 4 aqui que eu ia perguntar, mas tem bastante lá. Tem demonologia. Isso. Você fala o seu Instagram, e tem canal no YouTube? Não tenho ainda, já me pediram. Tem que ter o canal. Já me pediram. Então fala isso. É que tem pouco tempo, né, pastor? Tem um ano no ministério. Tá começando para voar, decolar. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @pastora Thalita Lemos Oficial. Lá você vai ter vários direcionamentos do que eu ensino, tem a bio, tem os seminários, tem muita coisa que não tá ali, que não dá para expor, mas quando a pessoa entra em contato, a Janaína, que é minha obreira, ela já orienta, ela tem minha agenda, ela instrui as pessoas. E como eu falei, se você precisar de libertação, não é cobrado. Se você precisa de uma orientação, uma oração, pode vir que nós ajudamos. Já tem pessoas preparadas na equipe. O ministério começou com 5 pessoas. 5 pessoas. Hoje eu tenho 115. 115 e pouco tempo, né? Online. Em um ano, né? Deus está levantando. Acho que é porque Deus tem pressa, né, pastora? Sim. Nesses últimos tempos, Deus está acelerando. Eu vejo vários ministérios, muitos que participaram do Podercast há pouco tempo, 2 anos, no máximo 3 anos. E o senhor vê que não é o tempo, é a constância, é a entrega. Eu dou exemplo de Maria Madalena, a mulher possuída por 7 demônios. Jesus apareceu para quem? Não foi para os 2 discípulos, foi para a endemoniada quando ele ressuscitou. Então, o que você precisa crer é o que você se disponibiliza para ele, é o tamanho da sua renúncia. E tem pessoas que têm 30 anos de ministério que não vai viver esse avivamento, porque não se disponibilizou para ele de verdade. Tem muito aquele demônio, eu acho, não muda ninguém, querido, o que muda alguém é Bíblia. O eu acho você põe no bolso que você não vai libertar ninguém, mas quando você conhece isso aqui, ó, você vai ver que você vai ajudar muitas pessoas. Então, a maioria das pessoas, elas precisam desse avivamento que vem através da palavra. Verdade. Pastor, eu sempre peço para os convidados fazer uma oração, oração do seu Ministério de Libertação, que sentir, ore pelo pessoal, fazendo um favor. Eu vou orar, como eu falei, o senhor falou antigamente, eu tinha... não tinha identidade espiritual, aí eu tinha até medo de orar. Aí um dia eu falei, Senhor, eu sou libertadora, então a minha oração hoje é de libertação, e eu vou fazer elas e as pessoas vão começar a identificar como entra no campo de batalha, tá? Então hoje eu vou fazer uma oração de libertação para vocês entenderem como que eu entro no mundo espiritual. Amém. Posso? Pode, à vontade. Então vamos lá.
Pai, em nome de Jesus, querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu adentro agora, Pai, o campo de batalha. Eu me posiciono, Pai, como ministra de cura e libertação, Pai, como pastora delegada pelo céu e não pela terra. Senhor, eu te peço agora, começa a liberar anjos e arcanjos, Pai, para guerrear contra principados e potestades, contra governadores das trevas e tronos da maldade. Senhor, eu te peço agora, Pai, que o Senhor, Pai, comece a colocar um manto de invisibilidade sobre este podcast, Pai, sobre as pessoas que estão em casa assistindo. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor peça para o anjo destronar, Pai, todo altar levantado de sangue, onde tiver um sangue derramado, que vem de sêmen, de sangue vermelho, que está dentro dos cemitérios, o anjo começa a passar com mais autoridade agora. Ele passa a espada flamejante, cheia do Espírito Santo. Senhor, eu te peço agora, destrona, Pai, Belial, esse trono da loucura, destrona Leviatã, destrona Lilith, destrona Belfegor, destrona Beuzebu, Bafomé, Pai, vai destronando agora Jezabel, destrona Lúcifer, destrona Satanás. Aonde tiver um trono de hierarquia alta, eu dou uma ordem no mundo espiritual que o arcanjo começa a destronar e nós entronamos, Pai, o sangue precioso de Jesus Cristo. Nós entronamos, Pai, o Cordeiro Santo, que é ele que tem que estar sobre as nossas vidas. Esse altar é estabelecido agora no mundo espiritual. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, quebra todo espírito de encantamento, Pai. Todos os casamentos que estão debaixo desse espírito, eu recolho agora no mundo espiritual. Quebra, Pai, todos os altares. Eu te peço agora, é no nome do teu filho amado, Jesus Cristo, Pai. E eu já quebro toda idolatria contra a minha vida, Pai. Eu declaro que eu sou um vaso frágil, Pai, que quebra, que se o Senhor não estiver sobre a minha vida, eu não tenho nada para acrescentar para ninguém. Então, em nome de Jesus, Pai, fecha agora esse portal, quebra todo o contra-ataque do maligno, Pai, e coloca, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, um domo de fogo, Pai. Senhor, rasga os céus, Pai, desce, Pai, os despojos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar cada pessoa que assistir esse podcast, cada pessoa, Pai, que venha ter mais amplitude do mundo espiritual, que o Senhor possa abrir os 5 sentidos espirituais. Abre, Pai, a visão espiritual desse povo, Pai. Desperta aquele que dorme, Pai. Vai despertando o espírito, Pai, para que eles possam entender que libertação não é expulsar demônio. Libertação é conhecimento, Pai. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor começam a perseguir o povo de Deus. E debaixo da tua palavra, que é o que movimenta o mundo espiritual, eu já lanço decretos nas cortes celestiais, que as bênçãos começam a perseguir o povo de Deus. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por mais um dia na tua presença. Agradeço pela vida do pastor, agradeço por este podcast, por cada pessoa que assistiu, e já te entrego, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, que é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se você recebe, escreve aí no comentário, eu recebo. E eu falo mais uma vez, compartilhe esse programa, porque tem pessoas que precisam ouvir tudo que foi falado aqui. Pessoas precisam entender, precisa chegar, muitas pessoas não têm conhecimento, muitos testemunhos, muitas pessoas agora através do podcast que eu trago, ministro, ministra, pastores, falando sobre libertação, e eles falam assim, pastor, na minha igreja não tem isso, os pastores não sabem me lidar, eu estou passando por esse processo, não sabem o que fazer. Sim. Tem muito caso disso e Deus está levantando os libertadores. Pastor, se quiser dar uma palavra final aí, o que sentir, profetizar, o que quiser falar aí pro pessoal de casa. Bom, fique à vontade. Eu profetizo na vida de vocês que este trono chamado Belfegor, se ele tem uma atuação, vai cair por terra em nome de Jesus, porque a procrastinação vai acabar. Hoje o seu espírito foi alimentado. O nosso espírito precisa de comida sólida. O nosso espírito, ele precisa dessa comida para nós estarmos vivos, né? O avivamento chegar. Então, em nome de Jesus, tudo que foi falado, eu espero do fundo do meu coração que você se posicione, se levante espiritualmente dessa morte espiritual e você consiga alcançar pessoas através do seu testemunho de libertação e levantar um legado de libertadores, que é esse tempo, para este tempo, nós somos resposta de oração para a vida de muitas pessoas. Amém. Amém. Pastora, desses cursos, assim, alguém que quer ser um libertador, qual que ele precisa fazer primeiro? Ou ele tem que passar com todos? Geralmente nós passamos por todos, como eu falei, porque se a pessoa quer ser um libertador e tem uma área corrompida, Satanás vai destruir.
ele vai entrar com muita Ah, velocidade. não adianta ele querer ir lá Não. acelerar o processo. Não, precisa. Eu indico sempre o começo, que é o sexual, que é o útero, né? Nós geramos nosso ministério no útero, é o útero espiritual. Então não tem como você gerar um chamado em cima de altares que ainda estão No levantados. útero espiritual da mãe, o nosso. O nosso, nós carregamos um útero, né? O útero espiritual que eu digo. Quando você limpa esse compartimento, tanto o homem, que é a parte sexual, quanto a mulher, você gera algo no mundo espiritual. Então você precisa ter essa limpeza, que são os desligamentos dos laços de alma, dos pactos, para você começar a ser limpa, entender as portas. E deste princípio do libertação sexual vai começar um processo, como eu falei, libertação financeira, ativação dos dons. O último é a demonologia. Vem a cura interior, batalha espiritual. Aí quando você está alicerçada, aí você pode ir para o campo de batalha. Você não pode ir com legalidade. Que aí o útero, então todos têm útero espiritual. Sim, E tá ligado à área sexual esse. sim. O útero, você gera vida, né? Vou falar da mulher. A mulher gera o quê? Uma criança. E a criança tem um tempo para nascer. Então, nosso ministério está sendo gerado ali, no mundo espiritual, estou dizendo. Então, Deus está gerando o seu testemunho, seu chamado. E se você não desligar no mundo espiritual, ele fica ali um bom tempo. E tem pessoas que abortam os planos de Deus. Elas se desviam porque não aprendeu da libertação. Isso. É forte Brasil, como diz o pastor lá. Então você vai lá, segue a pastora lá no Instagram dela. Talvez logo ela vai ter um canal. Em nome de Jesus. Deus vai preparar alguém para me ajudar. Que canal eu tive que aprender, comprar um monte de curso. Ó, nada é fácil. E não dá tempo, pastor, porque a gente estuda tanto essa outra área que eu não consigo lidar. Como eu falei, não dá para fazer tudo. Não dá. Não dá. É muita coisa. E também negócio dá muito trabalho esse negócio na Sim. internet. Então, pastora, obrigado. Eu que agradeço. Veio lá de... É Cubatão ou é praia? Isso, Cubatão, Baixada Santista. Gastou acho que 2 horas, pegou Peguei o trânsito. 2 horas, pegou o trânsito, engarrafamento. Obrigado por ter vindo também. A obreira, Janaína. Janaína, né? Janaína, que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, que possa crescer e alcançar Em nome de milhares Jesus. de pessoas. Em nome de Jesus. Nosso foco é o reino. Amém. Então, estamos encerrando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.